Nós mostramos aqui no Cidade Alerta o caso do professor Wilson Ferreira, de 70 anos. O seu Wilson, como era conhecido, olha ele aí, ó. E aí o seu Wilson acabou morrendo depois de ficar quase 2 meses internado no Hospital das Clínicas, após sofrer um acidente de trânsito. Ele seguia de carro pela Avenida Antônia Helena Zé Renner, quando passou mal, perdeu o controle da direção e caiu no córrego da avenida. Durante o período de internação, o HC liberou a entrada da cachorra do seu Wilson. E nós temos essa imagem, a repórter Ludmila Osório vai trazer essa imagem. Olha aí o momento que a cachorrinha está no hospital para praticamente se despedir do seu Wilson, né? Então eu vou com a Lud, que tem todos os detalhes desse caso, ela conseguiu essas imagens e sabe tudo sobre o que aconteceu no hospital quando a cachorra do seu Wilson foi lá para visitá-lo. Ô Lud, essa foi a primeira vez que um pet, né, visitou um paciente internado na unidade de emergência do HC. Como foi essa história? Foi sim, Guilherme. E essa visita, esse encontro, né, foi acompanhado de perto pela equipe médica da unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Para a gente contar essa história emocionante, a gente vai lá para novembro, especificamente dia 23. Era noite, perto das 8 horas da noite, quando o motorista de um carro se envolveu em um acidente de trânsito. Era o professor Wilson Ferreira. Ele estava de carro pela Avenida Antônia Helena Zé Renner, na zona oeste de Ribeirão Preto, quando passou mal, perdeu o controle e caiu no córrego da avenida. Inclusive, a nossa equipe acompanhou todo o trabalho das equipes de resgate para retirar o seu Wilson, que ficou dentro do carro. As equipes retiraram a vítima. O professor que dirigia esse carro estava sozinho no veículo. Foi um trabalho aí de quase 1 hora. Quando o seu Wilson foi retirado do córrego, nossa equipe acompanhou tudo de muito perto. Os bombeiros adiantavam que ele estava consciente, orientado, conversando com as equipes, estava bem. Dali ele foi encaminhado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, onde ele ficou desde o dia 23 de novembro, o dia do acidente. Na semana passada, seu Wilson vivia há muitos anos com a cachorrinha Nina, a cachorrinha de estimação. Na semana passada, a família achou por bem pedir para que a Nina pudesse visitar o seu Wilson Ferreira, de 70 anos, na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A equipe acompanhou esse encontro, a gente viu aí esse momento emocionante, jamais visto na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Foi uma visita inédita quando a Nina foi levada até a unidade de emergência do Hospital das Clínicas para encontrar o tutor dela, o seu Wilson Ferreira. Então foi uma cena muito emocionante para quem acompanhou, quem passava inclusive ali pelo local onde foi esse encontro, no pátio do HC, se emocionou, acabou registrando com fotos, imagens, e a gente vê aí um dos vídeos. Acontece que essa história tem um final triste, porque o seu Wilson acabou não resistindo. Ele teve ferimentos no dia, como eu disse, a equipe de resgate, o tenente do Corpo de Bombeiros falava que ele tinha um ferimentos leves, estava bem, consciente, mas acabou desenvolvendo aí um problema na coluna. Por conta disso, ficou internado todo esse tempo por conta da queda, gerou aí um problema na coluna mais grave, então ele precisou ficar hospitalizado. Então esse encontro com a Nina foi há cerca de 1 semana, ou seja, foi uma despedida da Nina com o seu Wilson, a Nina, que era o cachorrinho de estimação, a cachorrinha de estimação já há muitos anos do seu Wilson. A gente preparou uma reportagem sobre esse caso e vai mostrar agora, Guilherme. Foi a primeira vez que uma visitante de 4 patas foi autorizada a ver um paciente da unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A equipe médica foi responsável pelo encontro entre a cachorrinha Nina e o tutor, que estava internado há quase 2 meses, sem contato com ela. Foi uma cena emocionante jamais vista no hospital. O professor de matemática Wilson Ferreira Pinto, de 70 anos, estava internado na unidade de emergência do HC desde o dia 23 de novembro. Ele morava sozinho e Nina fazia companhia ao idoso há anos. O Wilson estava hospitalizado em decorrência de um acidente de trânsito. Era noite. O professor dirigia um carro por esta avenida, uma das mais importantes e movimentadas da zona oeste da cidade. Ele passou mal, perdeu o controle e caiu neste córrego.
Nossa equipe acompanhou de perto o trabalho de resgate. Agora sim, depois de quase 20 minutos, os bombeiros vêm subindo a vítima, um trabalho delicado. Eles estão usando uma prancha. A vítima foi imobilizada com todos os equipamentos. São pelo menos 5 homens do Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU já posicionada para fazer o atendimento aqui no local. Policiais militares também, para que a vítima possa ser levada ao hospital. Na ocasião, o tenente do Corpo de Bombeiros falou sobre o estado de saúde da vítima. A vítima estava consciente orientada, reclamando um pouco ali, um pouco confusa, reclamando algumas dores, mas a princípio um quadro estável ali. A gente fez o acesso por cordas através de como uma escada, estabilizou essa vítima e aí, após estabilizarmos essa vítima, a gente fez a retirada dela de uma forma segura. A vítima foi transportada com o apoio aí da equipe do SAMU. Vai ser avaliado por um médico, mas até então, quando a gente entregou a equipe do SAMU para fazer esse transporte, a vítima aparentemente aí, consciente, orientada, sem grandes problemas aparentemente. O professor era um dos conselheiros de um clube tradicional da cidade. Em uma rede social, a instituição publicou uma nota lamentando a morte e agradecendo os serviços do idoso. Ainda na internet, amigos e familiares também postaram homenagens. O Wilson morreu uma semana depois da visita da cachorrinha. A ida de Nina ao hospital foi também uma despedida. Que história, hein? Uma história emocionante, Lud. A gente vê também, né, Guilherme, as homenagens que o professor Wilson recebeu aí na internet, nas redes sociais. Era uma pessoa muito querida. Ex-alunos manifestaram esse sentimento de muita tristeza e também contaram histórias. Quem teve aula com o professor Wilson nas redes sociais contou histórias vividas enquanto ele trabalhava em instituições de ensino em Ribeirão Preto. Infelizmente, acabou se envolvendo neste acidente. A gente falava aí que o tenente adiantou no dia que ele tinha ferimentos não muito graves, estava consciente, orientado, mas ainda necessitava de uma avaliação médica. E a gente que acompanha, né, Guilherme, acidentes, a gente vê muitas vezes a vítima sair do local, conversando, aparentemente bem, mas nesse caso ele foi levado para o hospital, teve uma melhor avaliação ali e foi constatado esse problema um pouco mais grave. Por conta disso, ele ficou internado do dia 23 de novembro até agora, e o seu Wilson acabou falecendo anteontem e o corpo foi enterrado ontem em Ribeirão Preto. Ô Lud, vou aproveitar que você está aí para a gente só amarrar essa história pelo seguinte, ele estava na UTI, mas o encontro não foi exatamente ali na UTI, né? Então, quero que você explique, por favor, mais uma vez essa história, né? E um outro detalhe, né, Lud? A Zé Renner não tem mureta de proteção e vira e mexe tem carro que cai ali, né? Já está na hora de ter a mureta de proteção para evitar do motorista, de repente, cair dentro do córrego, né, Lud? Exatamente, Guilherme. Inclusive, hoje a nossa equipe voltou até o local, a Avenida Antônio e Helena Zé Renner, ali no bairro Sumarezinho, em Ribeirão Preto. É uma avenida que corta toda a região oeste ali da cidade e que não tem proteção. A gente vê casos com frequência de acidentes e inclusive acidentes graves no local. Muitas vezes, nesse caso, ele perdeu o controle depois de passar mal, mas como tem cruzamentos ali, alguns com semáforos, a gente constantemente registra acidentes no local e muitas vezes graves, batidas nos cruzamentos e que os veículos acabam sendo arremessados para o rio, para o córrego ali da Avenida Antônio e Helena Zé Renner. Você falava desse encontro, exatamente, Guilherme, teve toda essa preocupação da equipe médica, da equipe do Hospital das Clínicas, para que a cachorrinha, a Nina, pudesse chegar de uma melhor forma no hospital. Então eles prepararam todo o procedimento ali, prepararam tudo para que o professor pudesse receber a cachorrinha ali no pátio da unidade. Ele foi levado, ainda que num estado não muito bom, ele foi levado para que a equipe médica pudesse
promover esse encontro, que foi muito emocionante, né? Obrigado, Lud. Uma história muito emocionante e a gente vê a felicidade da cachorrinha, né? Já estava há muito tempo sem encontrar o senhor Wilson e aí, olha o rabinho dela ali, para lá e para cá. A gente sabe que isso é um momento em que a cachorrinha, né, o animal mostra a felicidade, né? Quando o cachorro está abanando o rabo é porque o cachorrinho está muito feliz. Uma história muito emocionante. A Lud foi atrás dessa história, conseguiu as imagens e trouxe aí todos os detalhes. Parabéns, Lud. A gente ficou muito feliz, né, com essa história, apesar do seu Wilson ter partido aí fora do combinado, mas a gente sabe que o senhor Wilson partiu até certo ponto feliz, né? Conseguiu se despedir aí da cachorrinha. Quem tem um animal sabe o que é esse momento. Obrigado, Lud. Daqui a pouco você volta então com mais informações. E é isso. Então que o senhor Wilson esteja em um bom lugar aí. Vá em paz, senhor Wilson, meu eterno professor de matemática. Já falei isso ontem aqui. E mais uma vez é uma história que mexe com a gente, principalmente quando a gente conhece, né, a pessoa que está envolvida no caso. Então desejo aqui os sentimentos para toda a família.